tá? Então, uma das perguntas que a gente deve, se fazer, tá? Que tu deve se fazer é se tu tem prática no uso da motosserra, né? Bom, eu sou um usuário X, né? Mas eu não lembro quando é que foi que eu usei a motosserra pela última vez, né? Então, qual que é mais, qual que é o equipamento mais indicado para te utilizar? Um equipamento que pesa 3 quilos, que tem 35 cilindradas, um equipamento que pesa 8, 9 quilos e que tem 80, 90 cilindradas. Obviamente, se tu não tem prática, e a prática ela está muito atrelada no teu tempo de trabalho, né? Então, se tu não lembra, por exemplo, quando é que foi a última vez que tu usou motosserra, né? Se tu for operar, obviamente, inicia o quê? Por uma máquina mais, digamos, mais leve, mais ergonômica, mais fácil de ser manuseada, né? Quando eu falo fácil, não estou dizendo que menos segura, tá? Mas a mais fácil, por exemplo, é que tu se sente melhor com ela em mãos, tá? Então esse é um ponto principal, tá? A prática, né, a experiência que tu tem no manuseio do equipamento, tá? Então sempre começa, se tu não tem prática, não tem experiência, tá? Sempre começa por um equipamento, digamos, de uma linha de entrada, leve, compacto, e à medida que tu vai caminhando, à medida que tu vai trabalhando, pegando experiência, né? Pegando cancha da atividade, tá? Tu vai o que? Migrando de uma máquina, por exemplo, de 30 cilindradas para uma máquina de 40, 50 cilindradas, aí de 3 quilos para 5, 6 e assim sucessivamente, até tu dominar todo o processo dos equipamentos, tá? Muito importante esse aspecto. Outro ponto, com que frequência, né, tu vai usar ou tu usa esse equipamento? Bom, eu sou usuário, né, eu estou iniciando a atividade e eu quero a motosserra apenas para podar no inverno as minhas, por exemplo, o meu pomar, tá? Bom, qual que é o melhor equipamento para mim fazer essa atividade? É ponto, ponto chave, né? Só vou usar uma vez dentro de um mês nos 12 nos 12 meses do ano, né? Por que eu vou comprar uma máquina, né, que pesa X, que tem potência X e que custa tanto, se uma maquininha lá de linha de entrada me resolve o problema, tá? Então a atividade que eu vou fazer, essa máquina me atende, perfeito, é essa que tu tem que usar. Agora também nada adianta de tu, digamos, fazer um trabalho, digamos, mais profissional e tu usar, por exemplo, uma máquina aí de linha de entrada para usuário casual, por exemplo. Porque tu vai exigir demais dessa máquina o que ela não pode te entregar. Tu vai correr o risco de sofrer um acidente e a máquina vai estragar. Então também tem os dois lados, tá? É tu não operar uma máquina, tu não utilizar uma máquina que tu não tem necessidade. Agora também é tu saber certinho qual máquina que é indicada para a tua atividade, tá? Então isso é muito importante e isso está ligado diretamente com a frequência do uso. Tem um usuário que vai usar a máquina uma vez por ano, tem um usuário que vai usar a máquina uma vez por mês, uma vez por semana ou todos os dias, né? Tu pode ser um usuário que vai usar a máquina todos os dias fazendo lenha, tá? Então tu é um usuário casual doméstico. A frequência ela não está atrelada, tá, somente ao tipo de usuário, mas também ela está atrelada ao tipo de atividade que tu vai executar, o que que tu vai cortar, o que que tu vai manejar, tá? Então tu pode ser um usuário casual, doméstico, que usa a motosserra o ano inteiro, todos os dias para fazer lenha, né? Mas para fazer lenha, uma motosserra de 30, 40 cilindradas me ajuda, já resolve o problema. Por que eu vou operar uma máquina de 90 cilindradas que pesa o triplo de uma máquina, por exemplo, para a linha casual, tá? Então isso é importante, tá? Ter esse entendimento. Então tu saber se tu tem prática ou não e não tendo prática de que forma tu vai adquirir essa prática, sempre iniciar com equipamento, digamos, mais leve, mais compacto para te trabalhar, definir a tua frequência, se tu é um usuário, por exemplo,
que vai usar ela todo dia, toda semana, todo mês, todo ano ou de vez em quando. Então isso também está muito atrelado com o tipo de madeira que tu vai cortar. Isso é muito importante. Nessa questão, ó, que tipo de madeira tu vai cortar? E aqui basicamente a gente pode fazer, a gente tem dois caminhos, né? Nós temos madeira dura ou madeira mole, tá? Então basicamente tem que verificar, é madeira seca, né? Que tu vai cortar. Bom, se for madeira seca, teoricamente é o que? Tu vai encontrar mais resistência para fazer o corte, teoricamente comparado com uma madeira verde, uma madeira sadia, uma árvore em pé, viva, por exemplo, tá? Então também ter essas características. Teoricamente, madeira seca requer mais potência, requer mais força, né? Teoricamente, tu vai ter que ter um equipamento um pouquinho mais potente. Eu consigo cortar, por exemplo, uma tora do lado de uma madeira, de um eucalipto, por exemplo, com uma motosserra de 35 cilindradas? Possivelmente sim, só que tu vai exigir mais do que ela pode te entregar, tá? Então ter esse entendimento, tá? O que isso quer dizer? Tu pode sobreaquecer o teu equipamento, né? Tu pode exigir demais dele, né? Então tu vai provavelmente o quê? Vai trabalhar acima da rotação do motor dessa máquina. Primeiro sinal, ela vai começar a se desregular com mais facilidade, o carburador, por exemplo, tá? Pode superaquecer o teu motor, tá? Então pode começar a trazer prejuízos para a tua máquina e também para a tua segurança. Então por isso que é importante, tá? Tu, né? Tu saber que tipo de madeira tu vai cortar. Via de regra, madeira seca exige o quê? Digamos, uma maior intensidade do corte, né? Digamos, maior potência, mais força e teoricamente tu vai adquirir isso o quê? Com equipamentos, digamos, mais profissionais. Que tamanho de árvores, né, nós vamos derrubar, tá? Então aqui basicamente entra aquela relação, né, digamos do comprimento do sabre, tá? Geralmente os equipamentos ditos amadores, né, até os equipamentos semiprofissionais, tá? Geralmente tu não tem condições de fazer o que colocar sabres de comprimento maior, tá? Agora se tem uma máquina profissional, tá? Às vezes tu tem um sabre aí de 40, 50 centímetros, que essa motosserra, essa marca, esse modelo, te dá condições de tu colocar, por exemplo, um sabre com 10 centímetros a mais. Ou seja, então tu tem alcance de corte muito maior, tá? Mas tem que verificar sempre com o fabricante se é possível ou não tu fazer, digamos, essa troca de conjunto de corte, tá? Porque o que isso pode acontecer? Tu pode afetar o desenvolvimento do trabalho do teu motor, né? Mas por que é importante a gente saber do tamanho? Porque está intimamente ligado ao tipo de motosserra que tu vai cortar, né? Nós já falamos antes que geralmente, né, na teoria, tá? Um comprimento de sabre tal, ele te permite sempre cortar o dobro do comprimento na árvore, tá? Então, se é um sabre, por exemplo, de 30 centímetros, teoricamente, tu consegue cortar o que é uma árvore de até 60 centímetros de diâmetro. Se for de 40 centímetros o sabre, uma árvore de até 80 e assim sucessivamente. Na teoria, tá? A prática só vai se confirmar se tu tiver uma grande habilidade para fazer esse processo, porque automaticamente isso se torna um pouquinho mais perigoso, tá? Então sempre é bom tu pontuar isso. Mas como é que a gente pode dar um exemplo, né, nessa questão do tamanho das árvores, tá? Vamos pegar o exemplo, o mesmo exemplo da rede elétrica, tá? Então na manutenção, né, na limpeza de faixa de redes de distribuição, seja linha de transmissão ou seja redes de distribuição, né, há necessidade de fazer a manutenção e tu encontra árvorezinhas desde aí de 10 centímetros a árvore aí de 50, 60, 70, 80 centímetros de diâmetro, tá? Então, uma motosserra de grande porte, tá, eu consigo cortar desde as árvores de grande porte até as árvores menorzinhas, tá?
Só que automaticamente o que? Eu vou cansando, né? Digamos, o meu conforto ele vai sendo, digamos, né? Digamos, a minha questão, a minha saúde, né, emocional, ela vai diminuindo ao longo que eu vou trabalhando com esse equipamento de grande porte sucessivamente ao longo do dia, tá? Então, o que é indicado? Para as árvores de maior porte, usa um equipamento específico para aquela atividade. Para arvorezinhas de menor porte, usa um equipamento de menor porte, tá? Mas eu consigo uma motosserra de grande porte, eu consigo cortar desde as maiores até as menores. Agora, não acontece ao contrário com uma motosserra de menor porte. Eu só consigo o quê? Eu tenho um limite de corte, eu tenho uma faixa de diâmetro a ser cortada, tá? No momento que ela ultrapassa essa faixa, a minha motosserra, que eu tenho ali de 30, 40 cilindradas, eu não vou conseguir, por exemplo, cortar aquela árvore de maiores proporções. Então, isso é importante também, né? Tu saber para escolher o quê? A máquina certa para te fazer o quê? A supressão adequada, tá? Então, isso é muito importante. A avaliação do tamanho da árvore. Quando eu falo tamanho, não é só em altura, tá? É no diâmetro, tá? O diâmetro dela ao nível do solo. Então, isso é importante também para saber o que? Escolher o meu melhor equipamento. Né? E outro ponto bem importante é relacionado à assistência. Né? Então, por exemplo, eu tenho a marca A, tá? E na minha cidade ou na minha região só tem a oficina, só tem assistência para a marca B. Né? Qual que é a vantagem de ter essa marca A? Nenhuma. Vai ficar parado. Não tem peça de reposição. Não tem um mecânico que possa te auxiliar. Já vimos que é importante tu saber a manutenção básica. Mas eventualmente o que? Pode acontecer, por exemplo, tu ter que trocar o freio. O freio gasta. E tu não tem esse conhecimento. E aí, o que tu faz? Se tu não tem assistência na tua cidade ou na região. Tá? Então aqui eu digo o seguinte, tá? Sempre adquire uma marca, tá? Onde tu onde tu tem assistência, onde tu tenha para onde correr, caso tu precise de algum auxílio, tá? Não adianta tu ter uma marca B e na tua cidade não ter assistência para B, só tem para marca A e assim por diante. Então, adquire uma máquina, tá? Onde tu tenha assistência na cidade ou região.